Nosso novamente especial de Natal, com o termo Advento como chamada principal, seguimos conversando sobre o Natal, sobre a vinda, sobre o Advento, sobre a chegada de Jesus, com a ideia de prepararmos o nosso coração para esse momento tão especial. Sempre digo isso, se nós, cristãos, não celebrarmos o nascimento de Jesus, quem o fará? Então, vamos lá, vamos celebrar o nascimento de Jesus, que é algo tão importante. Para isso, eu vou compartilhar com você, como a gente costuma fazer aqui frequentemente, alguns textos bíblicos. Em cima disso, nós vamos pensando, a gente vai ajeitando e entendendo melhor sobre o Natal, não é? Então, nós temos hoje uma conversa sobre Mateus, capítulo 2, versículo 2, que diz: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Bem interessante essa frase. Essa frase foi dita pelos magos que vieram adorar Jesus, dirigidos por uma estrela, como o próprio texto bíblico diz. Interessante a gente abrir essa conversa pensando assim, que frequentemente a Bíblia deixa a gente um tanto quanto frustrado e a nossa curiosidade lá em cima com certos acontecimentos. Pense comigo, esse é o tipo de acontecimento que deixa a gente curioso. Como é que essa estrela fez os magos irem do Oriente até Jerusalém? Como é que isso funcionou? Foram seguindo a estrela e saíram do Oriente e foram para Jerusalém. Essa história é um tanto quanto enigmática, né? Interessante que o texto não diz que a estrela os guiou ou foi adiante deles no caminho até Jerusalém. É dito só que eles viram uma estrela no Oriente e foram a Jerusalém. É como se eles tivessem sido guiados de uma forma realmente diferenciada, diria até mesmo especial. O que o texto diz é que a estrela ia à frente deles, isso está no versículo 9, de Jerusalém até Belém. Olha só, vou colocar na tela para você o texto que fala sobre isso. Olha lá. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. É uma conversa bem interessante essa, né? Uma estrela que é vista no Oriente e que depois os dirige ali de Jerusalém até Belém. Interessante que essa estrela ainda para sobre onde estava o menino. Bom, isso aguça a nossa curiosidade. Como é que isso aconteceu? Que tipo de fenômeno é esse? A resposta, gente, é uma só. Nós não sabemos. Existem esforços dos estudiosos para tentarem explicar esse fenômeno. Talvez uma conjunção de planetas, alinhamento de planetas, ou talvez um cometa, ou até mesmo uma supernova, ou luzes miraculosas que podem ter sido vistas por esses magos e interpretadas por eles como astros. Lembrando que esses homens eram astrônomos e talvez astrólogos, falei um pouquinho sobre isso na última conversa, homens que estudavam o céu. Definitivamente, a gente não sabe o que aconteceu. E eu quero aproveitar essa conversa para dizer para você, não se preocupe com isso. E não se fixe em tentar descobrir esse tipo de situação que está presente nesse texto e em vários e vários outros textos. Por exemplo, Gênesis. Gênesis é um texto que causa muitas questões e curiosidades. E eu vejo gente tentando explicar aquilo que a gente não consegue explicar. Então já quero dizer para você, não se envolva demais com essas teorias que têm pouquíssima relevância espiritual e que às vezes mais confundem do que explicam. E às vezes são apresentadas de uma forma até assim, aquela forçação de barra para a gente tentar entender o que Deus fez. Às vezes
a gente pode ser até geral na nossa colocação, mas muitas vezes essas pessoas que se ocupam com coisas tipo como é que essa estrela fez o que fez, como é que o mar vermelho se abriu, como é que o maná caía do céu, qual era a receita do maná, será que Jonas viveu mesmo dentro do peixe, já que a baleia tem um esôfago muito pequeno, essas histórias todas, geralmente são pessoas que olham muito para aquilo que nós chamamos de periferia do texto bíblico. Elas têm o seu olhar demasiadamente centralizado ou focado no que é periférico e se confundem ao pensar que evangelho é aquilo que me traz todas as respostas, ou a Bíblia me traz todas as respostas, porque a intenção de Deus nunca foi essa. Você geralmente, quando percebe alguém focado nessas questões, se a pessoa está olhando para o periférico, ela terá dificuldade de olhar para o que é central. E o que é central no Evangelho? O que é central no texto bíblico? Isso deve nos interessar muito mais do que o que é periférico. Muito mais do que tentar entender o Apocalipse ipsis literi, é saber a centralidade do Evangelho e as coisas centrais do Evangelho, como, por exemplo, a santidade de Deus. Gente que fica observando os detalhes do Apocalipse pós, pré, né? Série de possibilidades. Aliás, as linhas de interpretação do Apocalipse, por exemplo, são muitas, sendo que algo que pula do texto bíblico é a santidade de Deus. Sua glória é exaltada pelo relato de João e tem gente querendo descobrir onde é que está o número da besta e se fazendo até besta por causa disso e não observando a primeira vinda e tentando adivinhar quando será a segunda vinda, coisas do tipo. Tem gente que fica observando, como eu disse aqui, o Gênesis nas suas possíveis interpretações e esquece de olhar o que o pecado que está narrado lá, o horror do pecado, como é claro o quanto o pecado nos custou e nos custa. Isso é centralidade do texto bíblico. Santidade de Deus é centralidade do texto bíblico. O pecado e o seu horror e seu estrago é centralidade. Outra coisa que é centralidade no texto bíblico é a incapacidade do homem de resolver seu problema, pecador como é. Outra coisa incrível e central no texto bíblico, a morte do Cristo, a morte de Jesus Cristo, ou a justificação do homem feita somente pela fé em Jesus Cristo, a obra vivificadora e santificadora do Espírito e ainda aquilo que Cristo fará. São situações centrais que devem ganhar muito mais atenção de todos nós do que essas coisas que a gente tenta encontrar, tipo pelo em casca de ovo. Isso é muito importante para nós levarmos a nossa espiritualidade por um caminho saudável. Geralmente, essas pessoas parecem que estão conduzindo a gente por um desvio, porque sempre tem um livro, sempre tem um artigo, sempre tem um vídeo da internet que quer dominar nossa atenção para o periférico. Vou gastar tempo estudando esse negócio aqui. Será que o dilúvio foi parcial ou será que o dilúvio foi total? Não é? E aqueles vídeos, aqueles estudiosos, ok, eles têm o seu lugar, estão fazendo o seu papel, mas e de repente nós podemos dar aquela olhada, sabe? Sabe aquela olhada assim? Legal, que interessante. Mas isso não vai resolver a minha fé, porque uma fé que carece de plena explicação, ela talvez não seja fé, né? Se eu preciso de todas as explicações e a solução de todas as questões difíceis do texto bíblico e a explicação de como foi que essa estrela apareceu, como ela se comportou, como é que isso aconteceu, para que eu creia em Jesus, para que eu creia no nascimento de Jesus, então acho que isso não é fé, né?
E quando nós focamos demais na periferia, os valores centrais do Evangelho se dissolvem diante da gente. O que é importante, então, nessa história? O que é importante é que essa estrela está fazendo aquilo que ela não pode fazer sozinha. O que ela está fazendo? Ela está guiando os magos ao Filho de Deus, a fim de que eles o adorem. É isso que aquela estrela faz, ou esse fenômeno faz, ou qualquer coisa que tenha sido interpretada e registrada no texto bíblico por estrela que apareceu no céu, faz ou fez. Levou homens que não conheciam a Deus, que eram gentios, até Jesus para adorarem a Jesus. E só uma pessoa, quando nós conhecemos o pensamento bíblico e o movimento divino no texto, só uma pessoa tem essa intenção. A intencionalidade disso está nas mãos de quem é que faz isso? O próprio Deus. Deus é que movimentou essas coisas para que isso acontecesse. Então a lição clara disso aqui não é como é que foi, mas quem fez. E por que fez? A lição é: Deus está guiando estrangeiros a Cristo para que o adorem. E isso acontece para que Deus cumpra esse propósito, o seu propósito. A missio Dei está sendo cumprida. Deus está exercendo uma influência em outra esfera além do povo de Israel. E é um movimento divino, global, cósmico, para que todos vejam o Cristo, o prometido das nações, e venham os pastores judeus e venham os magos gentios, e daqui a pouco apareçam os anjos cantando glória. É Deus cumprindo o seu propósito, é isso que importa. Não é um detalhe ou outro que deve atrapalhar a nossa visão a respeito disso. Interessante é que Deus fez isso outras vezes. O quê? Esse movimento. Por exemplo, Lucas registra que Deus influenciou o Império Romano inteiro para que um recenseamento acontecesse. Você lembra do censo que foi feito e por causa dele Maria e José saem e voltam para sua terra natal para cumprirem o seu papel de recenseamento? Então, isso é o que estava previsto nas Escrituras. Isso nos mostra a grandiosidade de Deus movimentando tudo para que o seu plano perfeito aconteça. Se Lucas mostra Deus fazendo isso através do Império Romano e desse censo, Mateus mostra Deus influenciando as estrelas do céu ou qualquer coisa do tipo para guiar um pequeno grupo de estrangeiros até Belém, a fim de que adorem o Filho de Deus. Qual é a dificuldade de entender isso a partir do entendimento de que Deus é Senhor de todas as coisas e que está realizando o seu plano perfeito? Esse é o propósito de Deus. Ele fez isso naquele tempo e ele continua fazendo isso agora. Porque é o que Mateus 24:14, por exemplo, nos diz, vou colocar na tela para você, diz assim: este é o evangelho do reino, e este evangelho do reino será pregado por todo mundo, como testemunha a todas as nações, então virá o fim. É isso. Todas as nações convergem a Jesus. Essa é a ação divina. Essa é a ação de Deus. Esse é o desejo e a vontade de Deus se cumprindo. E isso pode acontecer, inclusive, deve continuar acontecendo agora. Essa é uma outra lição importante. Não é só uma lição que alimenta a minha fé em crer na ação divina, mas é saber que Ele continua fazendo isso hoje e agora, através de mim e de você. No nosso trabalho, na nossa vida, na nossa família, em todos os
momentos e em todos os lugares e em todas as relações, a expectativa divina e o desejo de Deus é que a gente se atrele a Ele nessa missão e possamos anunciar o Cristo a todos. Não é o que ele diz, por exemplo, lá em João 4:23? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. O Pai procura adoradores e nós somos aqueles que são responsáveis por fazer isso acontecer. Olha que coisa interessante. No início de Mateus, nós vemos um padrão que é: venha e veja. Não é? Venha e veja. Pastores, venham e vejam. A gente deve falar dos pastores mais à frente. Magos, venham e vejam. Mas no final do livro de Mateus, qual é o padrão? Vocês viram? Agora digam. Vá e diga. Primeiro, venham e vejam. Agora, vá e diga. O movimento divino muda e isso é muito importante nós lembrarmos, que o Natal coloca sobre nós, ou nos lembra desse movimento tão importante que é feito através de nós. O propósito de Deus continua: reunir as nações para adorarem a Deus. Quando a gente ouve falar sobre reunir as nações, dá uma ideia de que é alguém que vai fazer isso, né? É um missionário, um grupo missionário, é uma igreja, é um evangelista super famoso. A gente se lembra de Billy Graham pregando nos estádios com milhares e milhares de pessoas. Tudo bem, Deus usa tudo isso, mas Ele usa também cada um de nós. Recai sobre nós então no Natal essa confirmação, essa vocação, ela explode diante da gente, de que a gente precisa ir e anunciar para que as nações, quem são as nações? Meu vizinho, teu vizinho, meu colega de trabalho, teu, amigos, família, é isso. A exaltação de Cristo na adoração fervorosa de todas as nações é a razão pela qual o mundo existe. Vou ler de novo para você. A exaltação de Cristo na adoração fervorosa de todas as nações é a razão pela qual o mundo existe. Frase de John Piper. Então, recai sobre nós deixarmos de olhar para as coisinhas periféricas. No Natal, foque os teus olhos para as grandes verdades e centrais verdades do Evangelho. Encha o teu coração de fé com tudo isso e anuncie o reino. E anuncie Jesus onde você estiver, com quem você estiver e através do que você estiver fazendo prioritariamente. Vou lembrar a frase de Lutero, que, questionado por um sapateiro sobre como ele divulgaria o reino de Deus e glorificaria a Deus, Lutero disse para ele: faça o melhor sapato que você puder e venda pelo preço mais justo que você puder. Interessante, né? A expectativa que nós temos diante de uma pergunta a respeito disso é: vá, venda a tua sapataria, saia pregando o evangelho. Nada disso. Fique onde você está, porque Deus te colocou aí. Claro, existem vocações específicas, mas de modo geral é assim que funciona. Fique onde você está e proclame Deus e proclame a sua glória onde você está. Pare de perder tempo com as picuinhas, com as coisinhas pequenas, com a periferia. Venha para o centro do evangelho. O plano de Deus que está sendo realizado através de nós, a Missio Dei que está em dia. E a gente sobe nessa escada rolante, nessa esteira da história, e a gente se torna, pela graça e misericórdia de Jesus, sempre participante desse plano. Esse
é o nosso Novamente de hoje, com a intenção de que o teu coração se aqueça para o Natal. Deus nos abençoe.